Meus queridos irmãos e meus amigos, na nossa fala anterior, nós colocamos algumas bênçãos decorrentes da obediência a Deus, do cumprimento das ordenanças do Senhor. E então nós queremos hoje dar uma continuidade a esta palavra, falando hoje sobre outro aspecto importante e de muita importância para aqueles que desejam seguir a vontade do Senhor. Hoje nós veremos as punições decorrentes da desobediência. Ontem nós vimos as bênçãos da obediência. E as bênçãos da obediência, resumindo aqui, seria o que o Senhor nos falou, dizendo: porei o meu tabernáculo no meio de vocês. Porei o meu tabernáculo no meio de vocês. E eu não me aborrecerei de vocês. E serei o seu Deus. Ele disse que ainda que nós tenhamos desviado dele, mas se nós obedecermos a sua palavra, ele então se colocará no meio ou no nosso meio. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os tirei da terra do Egito para não serem escravos dos egípcios. Quebrei o jugo que pesava sobre vocês e os fiz andar de cabeça erguida. Nós vivíamos de cabisbaixos até o dia que nós nos encontramos com o Senhor Jesus. Nós vivíamos sem esperança até o dia que encontramos com o Senhor Jesus. Quando nós nos encontramos com Ele, quando nós nos rendemos a Ele, quando Ele entrou em nossa vida, quando Ele nos enviou o Espírito Santo, Ele agora disse: todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, ide e fazer discípulos, sejais meus discípulos. Sejam meus discípulos. Mas depois, queridos, há uma coisa interessante. O capítulo 26 de Levítico, a partir do versículo 14, então começa a colocar algumas coisas interessantes. Primeira, se vocês não me ouvirem e não andarem em prática todos os meus mandamentos. Olha, se vocês desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de colocar em prática todos os meus mandamentos e forem fiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu lhes darei pavor repentino, doenças e febre que lhes tirarão a visão e lhes definharão. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. Sabe, meus queridos, Deus está nos dizendo então que o rosto dele estará contra nós. Nós seremos derrotados pelos inimigos. Os nossos adversários nos dominarão. E nós fugiremos mesmo quando ninguém estiver perseguindo. Longe do Senhor, o povo de Deus vive amedrontado. E uma das enfermidades que tem assolado até muitos cristãos, chama-se a síndrome do pânico, decorrente da depressão, da ansiedade. Mas diz mais: a força de vocês será gasta em vão, porque a terra não lhes dará colheita, nem as aves da terra lhe darão fruto. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus é demais para a sua igreja nos dias de hoje. Se continuarem se opondo a mim e recusarem ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais, conforme os seus pecados. Se, apesar disso, vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados.
Só falta eu dizer agora, queridos, o versículo diz assim: e trarei a espada contra vocês para vingar a aliança. Só falta dizer: e eu deixarei um vírus que sirva como a espada que decreta a minha vingança. Quando se refugiarem em suas cidades, quando ficares em quarentena, eu lhes mandarei uma praga e vocês serão entregues às mãos do inimigo e morrerão. Quando eu lhes cortar o suprimento de pão, quanto medo nós estamos de sermos afetados pela quebra por quebrar os nossos trabalhos, nossas indústrias, nossas empresas, nossos comércios. Como nós estamos assustados com isso. Então, queridos, a pior coisa dessas é que nós estamos vendo uma coisa tremenda acontecer com as nossas famílias. Quando Deus diz assim: eu me oporei a vocês. Então, no versículo 29, ele diz, então, aquilo que está acontecendo atualizado. Vocês comerão a carne dos seus filhos e das suas filhas. Como nós temos perdido nossos filhos para o mundo por causa do nosso pecado. Por causa do exemplo que nós temos dado quanto pais aos nossos filhos. Mas o termo diz: deixarei as cidades de vocês em ruínas, arrasarei os seus santuários e não terei prazer no aroma das suas ofertas. Meus irmãos, a palavra de Deus está sendo muito clara para nós, os cristãos nos dias atuais. O termo diz ainda no versículo 32, desolarei a terra ao ponto de ficarem perplexos os meus inimigos que vieram ocupá-la. Mas diz mais, espalharei vocês entre as nações e empunharei a espada contra vocês. Sua terra ficará desolada e as suas cidades em ruínas. Então, a terra desfrutará os seus anos sabáticos, a terra ficará livre de vocês, enquanto estiver desolada, enquanto vocês estiverem na terra dos seus inimigos. E a terra descansará e desfrutará o seu descanso. Meus queridos irmãos, muitas igrejas na Europa estão fechadas. Muitas igrejas não se reúnem porque não tem mais interesse, não é por causa do confinamento, é porque eles não têm para onde ir. E o termo diz mais: quanto aos que sobreviverem, eu lhes encherei o coração de tanto medo na terra do inimigo, que o som de uma folha levada pelo vento os assustará. Nós estamos assustados com tudo, queridos irmãos. O texto ainda nos diz que tropeçaremos uns nos outros, como se fugindo da espada, sem que ninguém os esteja perseguindo. Estaremos realmente uma pandemia com medo tremendo uns dos outros. Assim vocês não poderão subsistir diante dos inimigos. O nosso grande inimigo agora é o coronavírus, acompanhado da sua irmã, a Covid-19. Vocês perecerão em internações e a terra dos seus inimigos devorará. Meus queridos irmãos, quando eu vejo esses sepultamentos em valas, aquele grande número, e quando eu vejo notícias de que pessoas que morrem, às vezes ficam vários dias sem ser enterrados porque precisa se cuidar disso e tem frigoríficos em frente aos hospitais, porque os coveiros não estão dando conta num país como o nosso. O texto então nos diz, versículo 39 do capítulo 26 do livro de Levítico: os que sobreviverem apodrecerão na terra do inimigo por causa dos seus pecados e também por causa dos pecados dos seus antepassados. Sabe, meus queridos, essa é uma palavra duríssima. Essa é uma palavra que nos deixa perplexos diante dessa realidade. Mas, amados irmãos, atualizando isso aqui, é o que nós estamos vendo hoje no país chamado Brasil. Num país chamado cristão como o nosso.
Nós estamos sendo assolados por essas questões. Meus irmãos, quando nós observamos também, observe que onde está havendo maior mortandade são exatamente nos países que desprezaram a Deus. São países que não adoram mais o Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que não adoram Jesus Cristo, que não respeitam a Jesus Cristo, que não aceitam o Evangelho, que contrariam a vontade do Senhor. São países, são gente, são pessoas como o Brasil hoje, que já não entendem mais como as coisas como Deus fez e querem inverter as coisas do Senhor. Estão pervertendo a imagem, o nome do Senhor Jesus. E o texto lá de Romanos diz que essas nações, Deus entregou a tais imundícias que os homens se serão atraídos por outros homens. Isso está normal hoje. As mulheres serão atraídas por outras mulheres. Isso é normal hoje. Ninguém está mais levando nada a sério nesse sentido. Por isso, meus irmãos, eu quero conclamar os irmãos. Eu quero conclamar os crentes fiéis piedosos. Vamos nos curvar diante da graça de Deus. Vamos confessar os nossos pecados. Vamos voltar-nos uns para os outros, dizendo, meu irmão, me perdoe. Você que tem um problema com seu pai, com a sua mãe, peça perdão ao seu pai e sua mãe, reconcilie-se com ele. Você que tem um problema com seu filho, você que ofendeu o seu filho, reconcilie-se com ele e peça perdão a ele. Porque o Senhor Deus diz que quando 2 ou 3 concordarem, ele estará no meio de nós. Mas quando o povo de Deus está desunido, quando as famílias de Deus estão desunidas, o Senhor também não os abençoará. Porque Deus quer que nós sejamos como Ele é com o Pai e com o Espírito Santo. Meus queridos irmãos, vamos clamar ao Senhor por um novo reencontro com o Senhor. E assim nós teremos a graça de ver Deus agir no meio do seu povo. A Ele o louvor, a Ele a glória e a Ele a honra, desde agora e para sempre. Amém e amém, meus irmãos.